subindo muito nesse momento, o Atlético pegou o elevador no Campeonato Brasileiro, só que tem muitos andares ali de diferença, né, o Galo tem ganhado os jogos, mas aquela pontuação que estava devendo ainda não tá onde merecia, tá onde tem time para estar, ali num G6 pelo menos, com esse elenco que o Galo tem. Mas ao que se deve essa subida? É o Paulinho? É a melhora defensiva? É o Filipão? É a Arena MRV? Eu sei que você pode responder um pouco de cada, mas se você tivesse que elencar, qual é o principal desses fatores? Ô, Léo, eu sempre falo, né? Futebol da vida real não é PlayStation. O PlayStation é bem legal. Eu não gosto quando você fala isso. Não, eu também acho super PlayStation legal. É bem legal. É até mais legal que o futebol, porque o PlayStation você consegue mudar um sistema de jogo de uma rodada para outra. Todo mundo te obedece. E dá tudo certo. Jogador, lá não tem rebeldia, viu, Ale? Lá ninguém me rouba. Eu acho que o Filipão, quando ele chega, ele chega com uma ideia diferente e a coisa foi respeitada, Léo. Me entendam bem quando eu falo respeitada, o futebol ele não abre espaço para grandes mudanças sem que haja um momento de turbulência. Raramente isso acontece, isso é exceção da regra. A regra é, se você trabalha com um treinador que pensa futebol A e traz um que pensa futebol L, vai demorar um tempo. Lembra que o Cuca, aquela vez que ele chegou, pediu 10 jogos? Sim. O Filipão precisou de alguns jogos para que a equipe e os atletas entendessem cada um a sua função. Pavão, aquilo que você fazia com o Cudê, marcar uma segunda linha lá na frente, você não vai fazer mais. Agora você vai fazer o lado do campo, você vai recompor. No primeiro momento com o Paulinho, a mesma coisa. Você vai fazer o lado do campo, você vai recompor. 3, 4, 5 jogos depois, ele entendeu que o Paulinho é melhor tê-lo lá na frente do que recompondo. Então, Paulinho, a partir de agora, você vai centralizar, um dos volantes te cobre aqui, o Pavão vai fazer o jogo sujo lá do outro lado, vai ser o cara que vai recompor, e eu preciso de um articulador. Ele não tinha. Primeiro ele tentou com o Igor Gomes, com o Iorra, e o Pedrinho sai do DM. Faz um jogo, volta pro banco, o segundo volta pro banco, no terceiro encaixou. Olha, o Pedrinho vai me entregar aquilo que eu quero como um meia. Que o Iorra e o Igor Gomes não têm toda essa capacidade. Legal. Hulk, eu preciso de você jogando assim, como centroavante. No primeiro momento, de costa, trombando com o zagueiro. Depois tira o Hulk um pouco, sai da área para abrir espaço para o Paulinho. Aos poucos, os caras começaram a entender, a captar o que o Filipão queria. Ele tenta com o Saravia. O Saravia estava bem, mas é um lateral que tem uma característica de apoio, que ele via que estava tendo problema defensivo. Ele volta com o Mariano, encaixa de novo com o Mariano. Então ele precisou de alguns jogos para ajustar. Eu acho que o que aconteceu e que o Atlético tem esse bom retorno, um recorte dos últimos 10 jogos, o Atlético está no G5, por exemplo, porque o retorno são 5. Então se amplia o recorte para 10 jogos, o Atlético está bem nos últimos 10 jogos também, por conta desse encaixe. E aí é um encaixe coletivo de entendimento de jogo por parte dos jogadores. E a coisa flui. Eu senti que você rodeou, mas você não quis falar que foi o Filipão. Eu acabei de falar que foi então, o tempo. Então, o principal responsável, assim... Não é o principal responsável. É o tempo que foi dado e foi preciso para que o Atlético tivesse encaixe. O Atlético tem um bom elenco, o Atlético tem um bom time, tem jogadores decisivos. E o Filipão, gente, o Filipão não é um perna de pau, não. O Filipão é bom treinador. Só que ele já não é, as coisas, o tempo passou, ele não é um estrategista. Agora, o que a gente tem visto do Atlético é muito mais a cara do Filipão. Um time que se defende muito bem, um time que não quer encantar ninguém, um time que se precisar recuar contra o Cuiabá jogando na Arena MRV, ele vai recuar. Ele fez isso? Fez. Vai acontecer e tá tudo certo. Esse é o Atlético do Filipão e que precisou de algum tempo para que todos lá dentro do elenco entendessem o que ele queria e para que o Filipão entendesse a característica dos caras, porque ele pegou um elenco que não foi montado para ele. Aí o Ale deixou aquela pergunta, foi você, Ale? Por que ele demora tanto para substituir? Então eu ia entrar nisso agora. É porque eu acho que ele não tem as peças. Às vezes ele precisa substituir por conta física, ele não tem outra ponta no banco. Mas as peças... pro jeito que ele quer. Isso. Porque o Galo tem elenco, pô. Tem, mas não é o elenco montado pro Filipão. O Filipão, no elenco dele, pra mim, ele tem que ter no mínimo 4 volantes. Ele não tem. Ele tem que ter no mínimo 4 pontas. Ele não tem. Ele tem que ter no mínimo 2 centroavantes. Ele não tem. Ele tem 1,5, porque o Hulk não é centroavante assim. Não é, ele só tem o Kardec hoje. O Vargas também não é centroavante. Ele gosta de ter aquele articulador no meio de campo. Com característica de articulador, acho que ele não tem nenhum. Mas o Pedrinho é o que mais se aproxima. Aí na hora de mudar, Léo, ele olha para o banco, ele já achou naqueles titulares mais ou menos o que ele quer. Mas ele não tem no elenco
peças para substituir o tempo inteiro. Até um determinado jogo, eu até acho que ele tem a peça e demora mesmo. Mas tem jogos que ele quer manter o desenho, o sistema, ele olha para o banco e fala, mas eu não tenho cara que vai conseguir fazer o que o Pavão me está me dando. Se eu tirar o Hulk aqui, eu não vou ter quem vai fazer o que ele vai fazer. O Otávio é a mesma coisa. Igual quem vai substituir o Otávio? O substituto do Otávio é o Batalha. Ele vai ter que quebrar a cabeça para quem vai substituir o Batalha. Ô, Ale, a palavra é sua. Por que o Filipão demora a mexer? Essa tese do Edu é boa, mas ela não se sustenta a partir do momento que tem o Zarate no banco, né? O Zarate não só é melhor que boa parte dos titulares, como é um cara que é multifuncional. Ele pode atuar pelo lado, ele pode atuar por dentro, ele pode atuar como segundo volante, ele pode atuar do jeito que você quiser. Até porque ele é acima da média, é muito bom jogador. Então, pelo menos no Zarate, eu acho que ele tem mais, hein? Eu acho que o Felipão, até pela característica de trabalho dele, ele chegou até a dar uma lapidada ali no Patrick. Eu vi bons momentos do Patrick, eu acho que ele poderia ter utilizado mais o Patrick, sabe? Eu acho que a tentativa de recuperar o Edenilson está em curso ainda. E o Zarate, né? O Zarate é um cara que tem que entrar no jogo. Para mim, ele tem que ser titular, né? Para mim, ele é titular absoluto. Mas tudo bem, está voltando, ele está respeitando ali, o time está encaixado, e está encaixado mesmo, é verdade. Tanto que algumas coisas que a gente não concorda, a gente está entendendo que está funcionando, e se está funcionando está bom, que são os dois volantes. O Otávio fez um jogo bom. Fez, no padrão Otávio, né? Mas assim, seguro, o Atlético Paranaense, ele está bem. Muito seguro. E a gente hoje entende que o time tem dois volantes. E tá isso aí, encaixou desse jeito. Por mais que a gente não seja a nossa preferência. Não é a nossa, mas tudo bem. De qual você pegar aí os grandes times aí do futebol brasileiro e mundial, essa palavra volante até fere um pouco, né? Porque o cara é um cara que joga no meio campo, que faz tudo. O Atlético contra o Cuiabá, os zagueiros sabem jogar mais com a bola do que o primeiro volante. Verdade, muito bem colocado. Fux e o Lemos. E o Fluminense, para dar um outro exemplo, invariavelmente coloca o André, que é um jogador volante de seleção brasileira, na zaga. Mas enfim, o Zarate, pelo menos, ele tem que entrar ali, se não no intervalo, ali próximo disso, porque é um cara diferente. Ele, pelo menos, tem que fazer isso. Contra o Cuiabá, por exemplo, isso acontece em muitos jogos e o torcedor mais atento consegue perceber que a parte tática, ela acaba sendo determinada pela parte física. Aconteceu ontem com o Flamengo. O Flamengo correu muito no primeiro tempo. Não conseguiu traduzir o seu melhor momento em gol e aí pagou um preço no segundo, porque fisicamente não conseguia, não suportava mais, as substituições não encaixaram e o time teve uma queda de rendimento. O primeiro tempo do Atlético era para mais de um contra o Cuiabá. Não conseguiu transformar em número. Verdade. E aí no segundo tempo sentiu um pouco. Não é que o cara, não exatamente que o cara morreu, ele não aguenta mais. Ele não consegue dar aquele ritmo. Marcação, movimentação. Pressão no Galo, estava recuperando muita bola no campo de ataque. O seu adversário, enquanto você fez uma de substituição, já fez 4. Exatamente. Então, acho que nesse aspecto que o Felipão passa muito. Isso aconteceu, por exemplo, contra o Flamengo. Naquele dia. Contra o Flamengo foi evidente que o Galo teve que correr muito para fazer um grande primeiro tempo e depois não aguentou. E ele não mudava. Não muda. Então, assim, eu acho que esse aspecto que pode ser melhorado ainda dentro da cabeça do Felipão, que é um cara, sim, conservador e tal, e que tem dado certo, e ainda bem, pro Galo. Mas eu acho que ele pode, por exemplo, até outro dia o Igor Gomes era titular dele. Então, é provável que ele tenha algum tipo de confiança no jogador. O Johan fez uma temporada acima do que muita gente esperava nesse ano, né? Ele era titular com o Cudê. Eu acho que ele foi mais titular, enquanto ele estava disponível, mais titular do que qualquer outro meio-campista. Então, assim, o Patrick é um cara que a gente sabe que tem... Com o Filipão ele começou como titular, o Então, Johan. eu acho que você pode usar um pouquinho essas peças justamente para não deixar o cara chegar na reserva. Sabe, no combustível na reserva. Para não desanimar. Exatamente. Mas nesse jogo, contra o Cuiabá, eu até comentando o jogo, eu imaginei que ele fosse colocar Johan ou Igor Gomes. Mas eu senti o Filipão apavorado para não tomar o gol de empate. E isso parece bem o Felipão.